Olá a todos, meu nome é Bruna de Brito Lopes e eu estou aqui para passar um pouco do que seria criminologia para vocês. A maioria enfrenta um desafio que é se deparar com a criminologia quando precisa estudar para concurso, já que não é uma matéria que é vista na graduação. Geralmente na graduação a gente vê só a dogmática penal, que é apenas um dos vieses do direito penal como um todo. O direito penal ele é dividido na dogmática penal, na criminologia e nas políticas criminais, que são a solução dos problemas achados pela criminologia. E quem vê criminologia na graduação paga como matéria letiva. Então eu quero mostrar que não existe um bicho de 7 cabeças. É fácil, é legal, é tranquilo estudar criminologia, pelo menos na maioria, né, dos assuntos, como a gente vai ver aqui. Eu trouxe para vocês 2 indicações bibliográficas, certo? Essa primeira aqui é do LFG, do Luiz Flávio Gomes, super recomendado, não é um livro denso, tranquilo de ler, certo? E para quem já tem uma base, eu recomendo também esse manual esquemático de criminologia, de Nestor Sampaio Filho. Agora aqui, realmente, ele é um resumo, é um esquema para concurso, e aí eu só recomendo para quem já deu uma lida, já tem uma base legal. A gente vai resolver algumas questões, eu procurei selecionar mais de uma banca para que vocês vejam diferentes visões de cobrança, como é que pode ser cobrado os assuntos e quais são esses assuntos mais cobrados, certo? Então, a gente vai agora passar a resolução dessas questões. A primeira questão, ela é uma questão da banca VUNESP de escrivão da Polícia Civil, é uma prova recente, de 2013. Ela vai dizer o seguinte: a criminologia dos dias atuais é uma ciência empírica, interdisciplinar, multidisciplinar e integrada. Letra B, é uma ciência jurídica, autônoma, não controlável e sistematizada. Letra C, não é considerada uma ciência, mas sim parte do direito penal. Letra D, não é considerada uma ciência, mas parte da sociologia. Letra E, não é considerada ciência, mas parte da antropologia. De cara aqui, a gente já eliminaria essas 3 últimas letras, porque elas negam que a criminologia seja uma ciência. Hoje em dia, essa discussão está completamente ultrapassada. A criminologia ela é uma ciência porque ela tem objeto próprio, ela tem métodos de pesquisa próprio, então ela hoje é considerada, assim, uma ciência independente. Ela é também considerada uma ciência empírica, porque ela trabalha com o ser. É possível a gente visualizar o objeto da criminologia. E quais seriam esses objetos? São 4. Os 4 objetos da criminologia são o crime, a vítima, o criminoso e o controle social. É possível que a gente visualize todos esses objetos, diferentemente do direito, que trabalha com dever ser, que não é visível, não é palpável. Disse também que a criminologia ela é interdisciplinar e multidisciplinar. Por quê? A criminologia ela sofre influências das mais diversas ciências. Então, ela sofre influência da psicologia, do próprio direito, da sociologia, da antropologia, mas, ao mesmo tempo, ela tem a sua independência, ela é uma ciência autônoma, sendo, portanto, interdisciplinar e multidisciplinar. E integrada, porque, como eu disse, ela somada à dogmática penal e às políticas criminais, ela forma o direito penal lato sensu, o direito penal como um todo. Então, a resposta dessa questão, tranquilamente, seria a letra A. Passemos à segunda. É também da prova de escrivão da polícia da banca VUNESP 2013. Ela diz o seguinte: a corrente de pensamento criminológico que aponta como técnica utilizada pelo criminoso para sua autojustificação um procedimento racional em que atribui a culpa pelos seus atos antissociais aos agentes públicos encarregados de sua punição, como os policiais, membros do MP e magistrados, os quais seriam corruptos, parciais e inescrupulosos, é denominada de... A gente vai ter uma noção do que seria cada uma dessas teorias para chegarmos juntos ao gabarito. A primeira, letra A, ela fala da teoria do estrutural funcionalismo. Que seria essa teoria? Para essa teoria, o crime ele seria algo natural.
é inerente à própria natureza do ser humano pelo próprio convívio social. Então, não seria algo patológico, anomalia, certo? O que faz a gente descartar completamente essa letra A. A letra B, ela fala da criminologia crítica, que por sua vez é sinônimo da criminologia radical, e elas são conhecidas como a nova criminologia. E o que é que diz esse pensamento? Eles criticam o próprio sistema penal. O crime existe por conta do sistema, e esse sistema, na verdade, seria um sistema injusto, que não trata a população com isonomia, não protege, na verdade, um bem. Alguns dizem que essa corrente ela é derivada de pensamentos marxistas, certo? Porque eles acusam que para manter essa sobreposição de classes é que se criam crimes. A letra C, ela fala da teoria da neutralização. Para a teoria da neutralização, todo mundo sabe o que seria o crime. Quando se comete um crime, todos sabem que está se cometendo um ato ilícito. Mas o que é que acontece? O criminoso, ele vai procurar justificar o seu ato para não ser punido. Como, por exemplo, ele pode dizer que cometeu o crime para proteger alguém de sua família, ou que esse crime não causou muito danos, ou até que a vítima contribuiu para que ele cometesse o crime. E, no mais das vezes, ele culpa os próprios agentes públicos. Ele pode dizer, por exemplo, que o juiz o condenou por um ato de corrupção, ou por estar com raiva no dia. Enfim, ele vai estar sempre procurando algum tipo de desculpa para justificar seu próprio ato. Dessa forma, a gente já percebe que o gabarito seria a letra C. Mas vamos entender também o que seria a teoria do conflito cultural. Ela, às vezes, até se aproxima do pensamento da criminologia crítica, porque ela também defende que o crime existe para manter essa sobreposição de classes. Mas, para ela, o crime seria um fato político. O crime não é algo natural. O crime é uma criação do legislador que vai defender seus próprios interesses, criando o crime através de um pensamento político mesmo. Então, o crime existiria por isso. Dessa forma, gabarito letra C. Passemos à terceira questão. É também da banca VUNESP, uma prova recente também, 2013, de escrivão da Polícia Civil. Ela vai dizer o seguinte: assinale a alternativa correta a respeito da vitimologia. Letra A. O comportamento da vítima em nada contribui para a ocorrência do crime contra si praticado. Letra B. A vitimologia estuda o papel da vítima no episódio danoso, o modo pelo qual participa, bem como a sua contribuição para a ocorrência do delito. Letra C. A vitimologia nasceu como ramo das ciências jurídicas por conta das observações feitas pelos estudiosos a respeito do comportamento da vítima perante o ordenamento jurídico em vigor. Letra D. A vitimologia surgiu como ramo da criminologia em 1876 por meio da obra O Homem Delinquente, de Lombroso. Letra E. O comportamento da vítima sempre contribui para a ocorrência do crime contra si praticado. A vitimologia, ela é um dos assuntos estudados na criminologia. E como o próprio nome já induz a gente a entender, ela estuda a vítima no contexto do crime e o modo como qual essa vítima pode contribuir para a própria prática daquele crime. E a vítima pode sim contribuir. Basta a gente pensar naquela vítima do estupro, que, por exemplo, pode estar usando roupas sensuais, provocativas, em um lugar ermo, ou aquele piadista frequente que está sempre procurando uma maneira de estar zombando com os seus colegas. Ele dificilmente não vai ser uma vítima de um crime contra a honra, de uma lesão corporal. Então, entende-se que há essa possibilidade da vítima contribuir para a sua própria condição de vítima. O que faz a gente descartar completamente a letra A e a letra E, que elas são muito extremistas e contrapostas. A letra A, ela diz que a vítima em nada contribui, enquanto a letra E, ela diz que a vítima sempre contribui. Não existe essa regra.
pode acontecer. Então, a gente já descartaria de cara essas duas letras. A letra B, ela vai corresponder exatamente ao conceito de criminologia. Ela estuda a vítima, o modo pelo qual ela participa, bem como a sua contribuição para aquele delito. Perfeito. A letra C, ela discute o nascimento da vitimologia. Os estudiosos dizem que o estudo da vitimologia nasceu da observação dos próprios pesquisadores após o Holocausto e o nazismo. Então, a vitimologia nasceu mais ou menos nesse período da história e nasceu como ramo do direito penal. Enquanto que a letra D, ela diz que ela nasceu por meio da obra O Homem Delinquente. O Homem Delinquente é uma obra, inclusive, que eu recomendo que se leia, de Lombroso. Ele vai tratar do criminoso, não da vítima. Ele estuda o criminoso, certo? Então, o gabarito da questão 3, letra B. A quarta questão é da prova de investigador de polícia da VUNESP 2013. Entende-se por etiologia criminal a ciência que estuda e investiga, letra A criminalística, isto é, o processo de desenvolvimento do crime. Letra B, a transmissão congênita de fatores psicológicos propensos ao desenvolvimento da criminalidade. Letra C, a criminogênese, que objetiva explicar quais são as causas do crime. Letra D, o fenômeno do delito e as formas de prevenção secundária. Letra E, a transmissão genética de fatores biológicos propensos ao desenvolvimento da criminalidade. Bastaria, nesse caso, a gente entender o que seria etiologia. Ela não é própria da criminologia. A etiologia a gente vai estudar em qualquer ciência, porque ela vai buscar a origem, a causa daquela ciência, por que existe aquela ciência. Dessa forma, a letra C, pelo próprio início, já induziria a gente à resposta correta, porque ela fala em criminogênese, a gênese do crime, a origem do crime, que o objetivo é explicar quais são as causas do crime. Perfeito. Só por uma questão de curiosidade, a gente tem a divisão seguinte, ethos e logos. O logos é o estudo e o ethos é a causa. Então, estudo da causa, da origem, da gênese, certo? Gabarito, então, letra C. A quinta questão é também de uma prova de investigador da polícia, da VUNESP 2013. Os objetos de estudo da moderna criminologia são, letra A vítima e o delinquente, letra B, o crime, o criminoso, a vítima e o controle social, letra C, o delito e o delinquente, letra D, o problema social, suas causas biológicas e o mimetismo. Letra E, o crime e os fatores biopsicológicos decorrentes de sua prática. Como eu havia dito até na introdução, a criminologia ela tem por objeto 4, que são eles, o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. É uma questão que nem demanda tanto esforço do candidato, porque ela é bem introdutória do próprio estudo da criminologia. Tranquila. A sexta questão é de uma prova CESP, de papiloscopista da Polícia Federal, prova recente também, de 2012. A CESP vai dar inicialmente um textinho para a gente, e desse texto ela vai extrair questões que a gente vai dizer se está certo ou está errado. Então, vamos ler junto esse texto para passar as resoluções das questões. O texto diz o seguinte: durante uma investigação policial, foram encontradas 4 ossadas humanas de um grupo de ativistas brasileiros desaparecidos na década de 60 do século passado. Sabe-se que esse grupo era formado por 3 indivíduos do sexo masculino, um com 15, um com 27 e um com 36 anos de idade, e um do sexo feminino, com 29 anos de idade. Buscando confirmar a identidade de cada um deles na primeira fase de identificação, procedeu-se à separação das ossadas de acordo com as características morfológicas. A partir desse texto, ele vai dizer o seguinte: a partir da situação hipotética acima apresentada, julgue os itens a seguir.
A determinação da etnia pelas proporções da face, da mandíbula e do palato é particularmente relevante na identificação dos indivíduos pertencentes ao referido grupo, devido à grande variabilidade étnica da população brasileira. A questão aqui induz a uma confusão do próprio candidato, porque é justamente pela grande variabilidade étnica da população brasileira que a gente não pode determinar a que grupo étnico aquele indivíduo pertence, analisando tão somente as proporções da mandíbula, do palato, da face, certo? Então, essa questão aqui estaria errada, justamente pela negação da justificação que eles deram. Seria impossível determinar que grupo étnico esse indivíduo pertenceria diante tão somente dessa análise, ok? A próxima questão, ela vai ser extraída do mesmo texto. Para vocês que pretendem dar uma relida, dá um pause, relê o texto e volta para a questão. Ela vai dizer assim: a partir da situação hipotética acima apresentada, julgue os itens a seguir. Fusões epifisárias e ossificação dos arcos costais são critérios relevantes para se estimar a faixa etária nesta situação. Gente, é sim, o gabarito é certo, porque a proporção dessa ossificação, o tamanho dessa ossificação, dá para a gente determinar a que grupo etário essa pessoa pertence. Fica difícil determinar a idade precisa, mas dá para a gente ter uma noção, pelo tamanho daquela ossada, se essa ossada é de uma criança, de um jovem ou de um adulto. Então, está perfeita a questão, certo? A oitava questão, ela é da prova CESP, da Polícia Federal de Papiloscopista, também de 2012. Ela vai dizer o seguinte: julgue os itens seguintes acerca dos princípios e das aplicações da papiloscopia. Os indivíduos acometidos de queratodermia, enfermidade que impede a leitura das impressões papilares, são exceção em relação ao princípio da universalidade relativo a essas impressões. Primeiramente, o que seria esse princípio da universalidade? O princípio da universalidade, ele vai tratar daquelas características que são comuns a qualquer indivíduo. Por exemplo, todo mundo vai ter impressão digital. Só que em alguns casos, devido a uma doença, como aqui ele falou da queratodermia, ou devido a um procedimento cirúrgico, ou uso de determinado medicamento, às vezes aquela característica que é comum a qualquer indivíduo, ela fica prejudicada. Mas não significa que aquela característica não seja inerente àquela pessoa. Ela vai ser, só que ela vai sofrer alguma deficiência. Por isso a gente diz que as pessoas que têm, por exemplo, esse tipo de doença, ou que, como eu disse anteriormente, sofreram procedimento cirúrgico, estão tomando medicamentos e têm por prejudicada aquela característica, elas vão ser uma exceção em relação a esse princípio, certo? Então, o gabarito é certo, a questão está correta. A nona questão, ela é dessa mesma prova de papiloscopista 2012 CESP. Julgue os itens seguintes acerca dos princípios e das aplicações da papiloscopia. A qualidade das impressões datiloscópicas latentes encontradas na cena de um crime está relacionada à idade, ao gênero e à ocupação do suspeito. Por que eu escolhi essa questão? Ela é um tanto polêmica. Na verdade, o gabarito dela foi dado como certo, mas ela é passível de discussão, certo? Por quê? Existe sim algumas características que podem induzir a gente a determinar, por exemplo, a faixa etária da pessoa. A depender das distâncias dessas linhas, das digitais, a gente pode perceber se trata de uma criança, de um jovem ou de um adulto. Mas fica muito difícil a gente precisar a idade exata que aquele indivíduo vai ter. Certo? A mesma coisa no tocante à ocupação do suspeito. Se eu encontro uma impressão digital mais gasta, é possível que aquela pessoa exerça um tipo de profissão que exija mais trabalho físico, certo? Mas, ao mesmo tempo, não dá para dizer que se trata de um pedreiro, certo? A gente pode juntar características para se chegar a uma possibilidade, mas nunca com exatidão.
No tocante ao gênero, também existe uma diferença. As linhas das mulheres, elas tendem a ser mais finas do que as linhas dos homens. Por isso, a gente diz que dá para determinar o gênero. Então, como a questão, ela falou de uma forma muito exata, quem marcou errado, por exemplo, pode entrar com recurso tranquilamente. Mas o gabarito foi dado como certo, certo? A 10ª questão é da mesma prova de papiloscopista CESP 2012. Ela vai afirmar o seguinte: impressões datiloscópicas são pouco sensíveis à temperatura, motivo pelo qual persistem por longos períodos na cena de um crime, sem perda significativa da qualidade. Essa afirmação está completamente equivocada. As impressões datiloscópicas, elas são formadas de água, de gordura e de sais minerais. Então, ela está sujeita à evaporação. Se, por exemplo, o lugar que foi cometido aquele crime for um lugar mais quente, mais seco, provavelmente vai evaporar muito rápido aquelas impressões. Diferentemente de um lugar mais frio, mais úmido. Vai evaporar, mas vai evaporar de forma mais lenta. Então, não existe isso de persistir por longos períodos. Quanto antes for feita a perícia, mais seguro vai ser. Tá? Então, o gabarito é errado. A 11ª questão é da mesma prova, da CESP, tá? De papiloscopista. E vai dizer o seguinte: o princípio da imutabilidade dos desenhos papilares diz respeito à sua característica de imperecibilidade, ou seja, ao fato de esses desenhos manifestarem-se desde o desenvolvimento fetal até a completa putrefação cadavérica. A questão aqui fez uma confusão entre dois conceitos, o de imutabilidade e o de imperecibilidade. A imutabilidade, ela diz respeito ao desenho, aos pontos, às linhas que a gente vai ter. Esses desenhos, eles vão permanecer para sempre no mesmo formato. Pode aumentar, certo, de tamanho, mas eles não vão mudar esse formato. E a imperecibilidade, ela diz respeito à característica de permanência, o tempo que vai durar, do tempo que vai permanecer essa característica, que vai ser desde o momento do útero, certo, até o momento da putrefação cadavérica. Então, ele aqui tentou confundir dois conceitos, tá? Mas se trata de uma questão diferente. A imutabilidade diz respeito tão somente aos desenhos e a imperecibilidade, sim, ao tempo de permanência desse desenho, tá bom? Então, é mais ou menos isso, gente. Alguns demonstram mais antipatia por essa área que envolve medicina legal, porque realmente quem faz direito, na cabeça da gente, não tem tanta obrigação de entender sobre isso e realmente exige um pouco mais de esforço do aluno. Mas também não é impossível, certo? Nada do que uma leitura com a boa vontade faça a gente compreender melhor. E a parte inicial da criminologia, aí sim, ela é muito tranquila e muito gostosa de estudar mesmo. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se ficou, já me boto à disposição de vocês para tirá-las. Até um próximo encontro.